Fala, Luiz! E aí? Como é que tá? Tranquilo? Preparado para nossa resenha? Certo! Fica à vontade aí, a casa é tua. Nessa minha linha de tempo de formação, parece que uma das coisas foram servindo de escadas uma para a outra, né? Antes mesmo da própria educação física, a minha formação em nível médio ela era técnico em prótese odontológica, eu fui protético. Essa é nova para mim, essa eu não sabia. Técnico em prótese odontológica, né? Ou seja, fiz o curso de protético ali no Ernesto Dornelles e abri um laboratório, então eu sempre trabalhei com sorrisos, né? Dentaduras e pontes, aquela coisa que me fascinava. E ali eu digo assim, poxa, mas a prótese ele era um trabalho muito minucioso e te mantinha muito tempo sentado. Cara, e eu naquela situação, né, de que sempre fui muito ativo, gostava da corrida, gostava de me movimentar, e tinha que ficar muito tempo numa mesa, e aí eu via que toda hora eu trabalhava um pouquinho, me levantava, e eu disse, estou ficando entediado com esse trabalho da prótese, né? E o meu tio, que me incentivou muito, que era meu sócio, e por ele que eu fiz o curso também de prótese odontológica, ele disse assim, poxa, me chamava de Nando, faz o seguinte, tu te inscreve para o vestibular de odonto, vamos seguir por ali, né? E eu disse, tá, legal, vamos seguir, já estamos aqui no laboratório, né, de prótese, e me inscrevi. Naquela época a URGS tinha duas provas, era o provão na primeira e depois passava na segunda. Vou resumir, eu passei na primeira e já me vi, né, dentista. Me vi com jaleco, tudo certinho, mas passei na primeira prova e na segunda eu levei pau, não consegui entrar. Naquele momento que eu estava com o jornal procurando meu nome na lista e não encontrei, quando eu cheguei no final, lá embaixo, estava vestibular do IPA para educação física. Eu digo, isso aqui sou eu. Aí me remontei toda a situação da minha infância, querendo ser jogador, querendo ser o atleta que eu já fazia, atletismo. Eu disse, vou realizar todos os meus sonhos lá na educação física, porque vai me fazer passar por tudo que eu gosto. E fui e passei de primeira na educação física. Aí, tu precisa pagar a faculdade. Nessa história, né, precisa pagar faculdade particular, eu, o samba do Martim da Vila, né, vestibular, passei no vestibular, mas faculdade é particular, né. Surgiu a oportunidade que o governo naquela época estava implantando aqui em Porto Alegre o CIENS, que eram as escolas de turno integral do município. Centro de integração. Exatamente, e aí eles abriram a possibilidade de todas as áreas, os acadêmicos trabalharem como monitores de turma. E abriu essa possibilidade de, entrei porque é isso que eu preciso. Entrei e fui designado para uma escola lá na Restinga Velha. Situação no bairro sempre conflagrado, né, pela questão toda hoje da baixa vulnerabilidade, da violência, mas eu digo, bom, é isso que eu quero, eu vou. Eu morava aqui perto, nós estamos aqui perto do Jardim Ipu, e eu morava aqui do outro lado ali da faixa. Eu acordava às 4 horas da manhã para chegar lá às 7. Pegava o primeiro ônibus aqui, o primeiro ônibus do centro para chegar lá às 7. E no momento, né, eu já estava na faculdade de educação física, quando eu cheguei lá, eu me vi nessa situação de violência, a agressividade verbais das crianças. Eu me recordo de uma cena que eu fui me apresentar e fui colocar meu nome no quadro e estava a cadeira voando, uma quase me acertou nas costas, né? E eu comecei a entrar naquela sintonia ali, sabe, de gritos e tudo mais, porque eu não tive ainda aula de didática. Recém eu tinha entrado na faculdade do primeiro semestre, de uma hora para outra, de aluno eu estava virando professor de mandinhos lá, né, com aquela situação conflagrada. E eu não estava conseguindo entender aquela violência. Por incrível que pareça, né, no segundo semestre entrou a cadeira com um grande mestre, doutor, né, da psicologia, que nos deu a disciplina de Psicologia do Desenvolvimento, professor Beno Beck Júnior. Psicologia do Desenvolvimento. Essa disciplina, Psicologia do Desenvolvimento, dentro da Faculdade de Educação Física. E olha só, né, o professor Beno Beck, ele era psicólogo e era professor de Educação Física. Nos tempos áureos da Educação Física, ele foi preparador físico e foi goleiro do Inter e preparador físico do Grêmio. Com aquelas aulas, eu digo, esse cara aí é uma referência. Quando eu passei por essa situação adversa, lá na escola com os meninos, na noite eu cheguei e levei para ele. Ele disse, professor, me aconteceu isso e isso lá na escola que eu estou ali de monitor,
E foi a primeira orientação que ele me disse: Luiz, tu fazes tal e tal e tal situação com eles. No outro dia eu apliquei. Sabendo hoje, né, o que é aquela região, talvez muitos deles também já não estejam vivos, né, outros talvez alguns estejam, mas eu tenho as cartas deles guardadas até hoje, cartas dos amigos que eu ganhei depois daquele movimento que eu fiz. Me apaixonei pela psicologia ali, eu disse, poxa, além do cara ser educador físico, é psicólogo, eu quero ser que nem esse cara. Me apaixonei pela psicologia. Então eu disse, quando eu encerrar a educação física, eu vou para a psicologia. E aí, da prótese para a educação física, fui para a psicologia, né? E eu sei que já vai falar daqui a pouco, mas olha só como tão interessante que eu digo, né? Eu desde criança, parece que as coisas já tá inscrita e transcrita para a tua vida. Eu tinha muitas questões comigo desde prego, sabe? De me perguntar sobre as coisas, por que isso é assim? Eu me lembro que eu perguntava por que pedra é pedra, por que pedra não pode ser água, os nomes, né? Por que o nome da pedra não pode ser água? E aí, quando eu estou na psicologia já, agora fazendo uma formação, para a gente poder atender clinicamente, tem que fazer a formação, né? E eu estou na formação. Chego no sábado lá o professor e conta da onde iniciou a psicologia de fato. A psicologia ela inicia lá da filosofia. E eu disse, pô, as perguntas, tudo que eu queria saber começou a aparecer ali. Eu digo, eu não vou conseguir parar. Eu não vou conseguir parar. Já estamos agora fazendo filosofia, que eu digo, tá aí, eu me encontrei de novo. E as respostas que eu estava querendo, né, começaram a vir agora. Então, o que eu digo? Tu vai prospectando a tua própria vida no sentido que eu digo para a pessoa, enquanto tu tiver sangue correndo na veia, ar nos pulmões, tu é um ser em franco potencial de desenvolvimento e autorrealização. E tu tens que estar buscando sempre. E é nessa perspectiva que eu tentei desenvolver não só a mim, mas com quem eu trabalho. Não me botando como referência, porque eu tive ótimas referências, mas mostrando que tu não tem que aceitar o primeiro não como resposta. Como não é possível, para ti não vai, não. Porque se tu tiveres informação o tempo todo, te capacitando, tiveres um currículo onde tu possa apresentar e concorrer com qualquer outro de igual para igual, alguém vai ter que te dizer minuciosamente, Luiz, eu não te quero porque eu não gosto de ti. Luiz, eu não te quero, vamos entrar na nossa questão, porque tu é negro. Eu não te quero por isso, porque se for pelo currículo, não tem como não abrir aquela porta para mim. Que está aqui, eu sou capacitado para isso. Eu sou capacitado para isso. Então eu estou sempre buscando. Então eu disse, uma foi galgando a outra. Né? Cheguei agora, então não sei nem se eu disse para o pessoal, não sei nem se um dia eu vou trabalhar com a filosofia, mas eu estou autorrealizado, poder me proporcionar uma coisa que eu queria, onde as respostas que eu estou tendo, e certamente já posso colocar em prática agora com as pessoas com quem eu trabalho, em busca de poder ajudar o ser humano a se autorrealizar, eu estou fazendo. Então a psicologia ela vem por aí, ela vem de uma situação adversa, se torna uma paixão, porque eu já pensava também, né, Marcelo? Pensava com isso, eu digo, poxa, daqui a um tempo, e nós conversávamos também há pouco tempo sobre isso, esse corpo não corresponde mais. A maneira como eu gosto, e sempre fui apaixonado para trabalhar com a educação física, de não ser só um professor que ministra aula. Eu gostava de ministrar a aula e de fazer junto, de estar junto, mostrando como é que o movimento tinha que ser feito, cuidando de uma postura, instruindo para que a pessoa, além de fazer exercício, pudesse preservar a sua estrutura física. Então eu digo, bom, é desse jeito. Então eu acompanhava. Mas eu refleti, vai ter um tempo que o meu corpo não vai mais acompanhar esse movimento. E quando não tiver mais esse espaço e essas portas, ou a própria questão do desemprego, que a gente já vê, que assola o país, pode acontecer comigo e aconteceu. Eu disse, dificilmente eu sei que volto, né, para trabalhar com educação física. E isso foi uma reflexão perfeita. Quando eu estava exatamente já na metade do curso, e fizeram essa pergunta, Luiz, por que da psicologia? Eu trouxe essa situação do corpo, mas também a minha resposta veio assim para essa colega. Se tu pegares, né, os livros dos profissionais de educação física, ou quem está passando algum tipo de instrução, o que tu encontras na capa? Homens e mulheres sarados, corpos bem definidos, tudo mais, né? Mostrando, eu digo, meu corpo não é mais assim. Eu não tenho mais essa referência. Mas se eu pegar os livros da psicologia, quem é que tu encontras? Senhores grisalhos, pessoas acima de 80, 90 anos, até de 100 anos, porque enquanto a mente estiver produzindo e funcionando, tu vai trabalhar o quanto tu quiser. E eu pensei, essa é a minha profissão para o futuro. E investi nisso, eu digo, bom, eu saio da educação física e me sento e vou continuar trabalhando e produzindo.
Professor, teve um episódio na Argentina, em Buenos Aires, né, num campeonato que nós fomos disputar lá em julho de 92, né? E foi interessante porque foi uma fase que cada 2 atletas do nosso grupo, da nossa equipe, ficavam hospedados na casa de um familiar de um atleta argentino, né? Então foi um processo de integração muito legal. Mas teve um momento, e eu acho que todos nós ali naquela oportunidade, todos nós atletas estávamos muito eufóricos, né? A maioria de nós ali estavam fazendo a sua primeira viagem internacional, né? O seu primeiro torneio internacional, enfim. Então naquela loucura, naquela euforia toda, descemos do ônibus e tal, olhando aquelas luzes em Buenos Aires e tal, e as famílias ali, não, eu quero aquele ali, eu quero aquele lá. Teve um momento que o senhor me chamou assim, de canto, e falou assim, ó, cara, é bonito aqui, tá legal, tal, a gente veio para jogar, mas aproveita o ambiente, aproveita as pessoas, conversa com a família, conhece a cultura, isso vai ser importante, porque se lá na frente tu não jogar, tu vai saber chegar na frente das câmeras, saber se posicionar com as pessoas, né? Vai aprender sobre a cultura do local. E aquilo foi tão importante também para mim, que é isso que eu faço hoje, né? Eu estudo diversidade cultural e inclusão social muito em função dessas conversas, dessas construções. Não só as que tivemos, mas de outras pessoas que foram muito importantes para mim também. Mas essa é uma outra conversa que ficou gravada assim na minha mente, né? Legal porque consolida, eu acho que um modelo que nos torna congruente, que eu digo, né? Tu teres a palavra em si, tu teres a ideia em si, mas quando o teu comportamento, a tua atitude, ela está unida com aquilo que tu falas, né? Ou seja, sejas aquilo que tu falas, une a tua palavra à tua atitude, que aí tu és verdadeiro. E eu tinha também isso comigo, né, Marcelo? Eu disse, poxa, olhava para todos aqueles garotos de todas as categorias que viajavam e pensei, poxa vida, o Grêmio, as equipes em si estão proporcionando para essa meninada algo que talvez não tivesse aqui, e até a mim mesmo mencionando, talvez eu nunca tivesse saído de Porto Alegre. Né? Pensando assim na questão da periferia, na questão da falta de recursos, né? Quando é que a gente poderia pensar em sair em Porto Alegre por conta própria, né? Não sendo uma pessoa bem sucedida, ou sendo de família bem sucedida da cidade, né? E eu levava muito disso. Poxa, já que está sendo proporcionado isso, não fique apenas no mundo da bola. Tente interagir com o ambiente, né? Tente conhecer o que tem a cultura, o que traz cada espaço, seja mesmo dentro do Brasil. Nós fomos para São Paulo, fomos para vários estados aqui dentro, e eu dizia, gente, saiam um pouco só dessa questão do mundo da bola. Vai ser importante para vocês conhecerem a questão do cultural, teatros, museus. Aproveitem o dia para passear e conheçam, porque isso, como eu falei, lá na frente vai ser importante para o teu processo de desenvolvimento. Então eu dizia, se o Grêmio proporcionou, e de graça, e às vezes na situação nossa, profissionais, éramos até pagos para viajar, eu disse, olha, vamos aproveitar isso aqui, porque isso aqui é único, E dentro dessa história que eu estava dizendo que a gente é pago, né, Marcelo? Certamente a gente vai falar sobre isso, ou seja, o Grêmio me proporcionou a questão de ter ido para o Japão, né? Então, nós fomos lá para dar treinamento, para dar palestra sobre categoria de base, mas eu disse, eu me aventurei pela cidade, com a minha câmerazinha, fazendo minhas fotos, e com o meu intérprete lá, perguntando sobre o que acontecia, porque eu queria saber da vida das pessoas, queria saber das diferenças culturais. E aquilo também me municiou de muita coisa para quando eu voltasse, poder aplicar com o meu trabalho, falando dessas diferenças de cultura, falando como é que aquela tecnologia pode usar e por que nós estamos atrasados, talvez, em tantas coisas, porque eu sei que eu pulei um pouco essa parte, mas só para dar uma ideia, antes de nós irmos para o Japão, eu e o professor Armando, naquela época, para fazer essa oficina, eles estiveram aqui no Brasil, lá na sede do Grêmio, e nos filmaram e nos fotografaram. Quando nós chegamos lá, eu perguntava, minha palestra é domingo, não estou vendo meu material. E o japonês só fazia assim para mim, Luiz, né? E eu, tudo bem, estou esperando. Chega um dia antes, a minha palestra era domingo, um dia antes ele vai lá e primeiro ele me diz, Luiz, e mostrou o que ele fez comigo aqui, lá no campo em Eldorado.
Ele me filmou e me fotografou carregando aqueles cavaletes de ferro e aquelas estacas, carregando umas 5 de cada uma, 5 de cada uma porque era pesado. E eu caminhando no campo, né, carregando com aquele peso. Quando eu cheguei lá no domingo, ele abriu um armário assim atrás do campo e disse, está aqui o teu material. Era tudo de plástico, assim, de Lego, tipo que nem Lego, assim, tu só encaixava de plástico. Tu carregava 30 aquilo com a maior leveza. E eu disse, cara, nós vamos correr muito tempo atrás desse cara. Eu pegava assim, era uma estaca de plástico com 2 argolas que já encaixavam em cima dos cones. E pronto. As estacas ficavam em pé, tinha uma base assim de água, que nem hoje tem os guarda-sóis, né? Mas as estacas ficavam ali e o trabalho todo de estaca, também daquele material super leve. Aí eu comecei a rir e disse, Armando, a gente veio para ensinar ou para aprender? A gente veio para ensinar ou para aprender. Então, era essa a questão. Lá em Santiago mesmo, né? Aqui em Santiago, nós fomos também, depois com outra categoria juvenil, fomos campeões brasileiros juvenil. E nós ficamos em Cascavel. E Cascavel ficava ali a 30 quilômetros de Foz do Iguaçu. E eu tensionei todo dia com a equipe, vamos levar esse grupo para conhecer as cataratas. Vamos conhecer. E aí o pessoal, não, vamos ficar focado aqui, vamos ficar concentrado. Tá, por um lado tem a questão da concentração, mas eu disse, quando é que alguns desses meninos vão conhecer as cataratas? Terão outra oportunidade, né? Então eu sempre me preocupei né, Marcelo, de sair da questão campo, sair da questão só futebol, de ampliar essa visão de mundo. Tenha essa visão de mundo também junto de vocês. Porque se o futebol não der, tem outras áreas que vocês podem conhecer, saber que existem outras possibilidades. Ou seja, desistam do futebol, mas não desistam de si mesmo. Perfeito. E hoje, Luiz, como é que tu sente o ambiente pelo qual tu estás inserido hoje, trabalhando no abrigo, né? Com crianças em situação de vulnerabilidade? Como é que tu sente esse contexto? Assim, tu acha que é possível, com todas essas vivências que tu tem e essas formações e tudo mais, fazer com que esses jovens e essas crianças que lá estão também consigam ter essa visão mais ampla do mundo, assim, e de possibilidades? Eu te digo hoje que isso não é um trabalho. Digo hoje que lá no abrigo, né, na instituição que a gente está trabalhando, não é um trabalho. Eu coloco isso como missão. Parece que a missão ela continua, ela vem dada para cada um e a gente tem que assumir. Eu acho que está escrito, né? Eu digo, é a questão da linha de tempo. Eu acho que tu vai recebendo, Marcelo, e eu tenho uma fala que eu divido e procuro repartir com todos, que é essa. Se o objetivo fim não é para acontecer, o início não teria se dado. Se não era para eu estar hoje, né, trabalhando com essas crianças, talvez eu não tivesse sido educador físico, psicólogo, não estaria fazendo a filosofia para poder hoje estar disponibilizando esse meu conhecimento para essa área que eu estou agora. Acho que está tudo, né, na tua linha de tempo, no teu caminho, mesmo que eu digo que na vida, tudo acontece num ângulo de 90 graus. Tu está indo para cá e vai se cruzando situações que tu vai assumindo, né, novas posições. Tu vai assumindo novas posições. E estando hoje no abrigo, acho que é essa mesma questão, sabe? O meu objetivo fim neste momento, por mais que eu esteja neste momento, eu digo que ele está numa linha de congruência com tudo isso que eu fui me forjando, né, para estar lá. Porque o abrigo tem essa peculiaridade, né? O que acontece? Nós temos uma sociedade hoje aí voltada com tanta estratificação social, tá? Muita diferença, desigualdade social, e onde nós encontramos na periferia ainda muitas situações de negligência, violação de direitos das crianças, né? A partir do momento que foi criado o Estatuto da Criança e Adolescente, isso foi muito cuidado para que a criança seja preservada, né, na sua estrutura como um todo. Como eu te falei, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, com carteira assinada. Hoje não existe, porque existe uma organização internacional do trabalho que proíbe a criança de trabalhar. E nós aqui temos a questão do ECA, ou seja, a criança tem que estar na escola. Ela tem que estar na escola e fora, no contraturno, com outras atividades, que seja reforço escolar e a vida em brincadeiras, ou seja, no espaço lúdico, né? E nós sabemos que tem muitas regiões da cidade que não oferecem isso. E ao contrário, além de não oferecer, as crianças ficaram nas ruas
elas ficaram exatamente sendo alvo de serem cooptadas para o tráfico, outras passaram por outras violências, né, violências sexuais e abusos, e aí quando isso ocorre, existe uma denúncia, pode ser feita por familiar, a professora na escola, que consegue observar um comportamento diferente da criança, vê que essa criança está em sofrimento e faz a denúncia. Havendo uma investigação e é constatado que, de fato, toda essa violação ocorreu, o Ministério Público vai e faz um período de retirada dessa criança da família. E é colocado no abrigo até que essa família se reorganize, se reestruture, com a possibilidade, porque a ideia é que essa criança se volte para uma família reestruturada. O que pode também não acontecer. Se essa família não se estruturou, se essa família não conseguiu ser continente com a necessidade da criança, ela pode ser colocada numa família substituta e até adotada. Neste momento que eles chegam lá, existe uma situação bem impactante, né? E eu comento também com meus colegas. Nós estamos oferecendo algo, mas nós também estamos roubando uma identidade. Nós também estamos violando porque nós estamos roubando uma identidade. Nós estamos tirando de uma família, de uma comunidade, que a criança nasceu naquele meio. E quem somos nós? Que soberba é nossa para dizer, eu sei o que é melhor para ti. Né? E aí, então, neste momento, ocorre uma série de situações da qual nós também somos colocados diante de quadros que geram situações bem peculiares. Né? Então, eu dizer que essas vidas, assim, elas são muitas vezes tão violadas que a gente se vê nessa contramão da história, ou seja, tentar mostrar um mundo diferente. Por mais que eu diga, não posso ter essa soberba de achar que eu vou mostrar que a vida é melhor e eu vou dizer, olha, sai daqui porque o que eu tenho para te dar é melhor. Não, ela viveu e está ali viva até hoje, né? Que forças internas ela teve para chegar aonde ela está. Eu estou agora tentando trabalhar na contramão do que ela estava fazendo, porque tudo aquilo que aconteceu até então na vida dela não venha se repetir em termos de violação. Se ela foi abusada, eu digo, bom, aqui é um espaço de proteção. Isso aqui é para dizer, não vai apagar o que já aconteceu contigo, mas daqui para frente, com tudo que a gente vai tentar te proporcionar para que isso não aconteça mais. Então, né, Marcelo, tu dizias, bom, o que fazer, né? O fazer, ele é tão dinâmico que ele é uma emoção a cada dia, né? Então eu digo, tu vai ter muitas vitórias, mas também vai ter muitas perdas. Tá? Porque existe ainda um elo de ligação muito forte dessas crianças e adolescentes com a comunidade. Então, eles dizem, por mais que tu ofereça, né, dentro dos abrigos, todos os recursos, tá? A alimentação, 6 vezes ao dia, roupas, ou seja, um espaço organizado, a comunidade é tudo, a família é tudo, né? Ninguém quer estar longe da família. Mesmo que tu mostre que aqui, né, tu tem situações muito mais favoráveis. Nós falávamos, né, das viagens. Lá dentro mesmo eu digo para as crianças, vem cá, vocês vão a jogos do Grêmio, jogos do Inter, vão para teatro, assistem shows, eles assistiram um show do Kiss, para eles gratuito. E eu disse, olha só, eu não fui a show do Kiss, eu não fui, mas vocês estão indo gratuito. Estão tentando mostrar um projeto de cultura para eles, né, também de inserir a cultura, e também eles começaram a se ver numa alta perspectiva de vida. Bom, eu posso ter isso aqui, posso seguir. Então, assim como eu te disse que a gente tem ganhos e perdas, nós temos a perda para o tráfico, temos a perda até com o evento morte, quando a criança evade, não, ou foge, e às vezes ela se vê num meio tão de conflito e de balas perdidas, do qual ela não vai voltar nunca mais. Como também nós temos os casos de sucesso, que era de uma menina que, diferente de um grupo, ela pediu para ir para o acolhimento, e cada vez... Partiu dela o desejo de pedir para os familiares que ela queria ir para o acolhimento. E cada vez, porque sempre tem reuniões, nós chamamos audiências, né, junto aos juízes, com o qual eles podem conversar e pedir para voltar para a comunidade, todas as vezes ela pedia para permanecer no abrigo. E ela dizia, aqui eu vou alcançar o meu objetivo. E ela alcançou. Ela é a primeira menina que passou no vestibular como acolhida, fazendo a faculdade de Direito hoje lá no Polo. Então, isso, né, compensa todos os dias tu dizer que vale a pena. Vale a pena tu estar lá, sabe? Tentar fazer, te doar, te entregar, como eu disse, né? Porque tu está ali salvando vidas, que era um dos slogans que tinha na instituição. Salvando vidas, uma de cada vez. E dentro do possível também.